ou não, vambora para o vídeo. O time, vai, é possível? É possível. Bom, Rafael, né, não deve ser reserva, não deve ser o Coronel que vai jogar, né? Olha, Ó, não pode sei. ser? Então tá, Pode até Rafael ser. ou Coronel. É. Aí, Mike ou Cedric? Essa é uma boa questão, porque o Cedric jogou só um pouquinho contra o Corinthians, mas ele tinha jogado as outras duas inteiras, praticamente. O Mike jogou a maior parte contra o Corinthians. Acho que aí os dois estão em condições físicas semelhantes, digamos assim. Aí, bom, você falou que o Dória vai jogar, então é Dória. Talvez ele poupe todo mundo, então vai ser o Tolói, sei lá. Tolói pode. Exato, eu acho que aí... Uma zaga totalmente nova, nunca jogou. Mantenho ali... esse time nunca jogou junto na vida. Aliás, nenhum time de São Paulo jogou junto nessas escalações, né? Mantendo a linha de 4, para jogar com o Dória teria que ser um destro. Imagina que ele vai poupar o Arboleda, joga ou o Tolói, que não teve chance até agora, ou o Ferrarese, né? Talvez um dos dois destros compondo com o Dória. E aí, Nicolas, né? Nicolas, né? Possivelmente porque o Wendel começou as duas últimas e tudo mais, né? Tá, aí no meio, vamos lá. No meio, o Pablo, mesmo com a... mesmo com a má fase. Você vê lá, né? Ou o Negruti, né? Se ele quiser ir um pouco além da coisa, mas o Pablo ou o Negruti, de primeiro volante. Aí eu acho que ele vai fazer uma mescla, não vai arriscar só quem não jogou ainda, né? Porque talvez fosse... Aí, por exemplo, Pablo ou Negruti. Aí, Hugo, que não jogou desde a cirurgia no joelho, ou Bobadilha. Bobadilha que não jogou o jogo todo contra o Corinthians. Jogou. O jogo inteiro? Ah, é verdade, jogou. Jogou o jogo inteiro. Né? Não tinha jogado contra o São Bernardo, né? Não tinha começado jogando. E aí na meia eu acho que vai o Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, exatamente. Embora tenha aquela questão que possivelmente o Lucas não vai contra o Palmeiras por conta do gramado sintético, mesmo sendo em Barueri, não no Allianz. Então eu acho que o Lucas, se não começar jogando, ele vai jogar um pouco esse jogo também, ficar no banco e entrar um pouco. E acho que na frente vai ser tipo o ataque do São Bernardo, né? Os dois pontas, Luca, Ferreirinha, como jogou o esquema contra o São Bernardo. E o Caleri. Ferreirinha e Caleri. Imagino que seja isso. Mas aí você está imaginando que o Lucas entre em algum lugar no meio alguma hora, certo? No segundo tempo, imagino eu, né? Ou no meio, ou no ataque, sei lá. Bom, é isso. É um jogo que o São Paulo tem que ganhar, mas vai ter que arriscar também, né? Porque a temporada está começando, vai ter que, sei lá, fazer ponto, ganhar de 1-0, enfim. Tá, esse é o negócio. Imagina assim, um público um pouco melhor do que quando foi o último jogo, que estava chovendo a beça. Embora tenha sido... foi vendido... a carga vendida antecipada, ela foi discreta, né? Cerca de 15 mil, mas 15 mil antecipados, mas o outro jogo tinha vendido 8 mil antecipados. Então, quase o dobro de venda antecipada. Dá para pensar em 20 mil, um pouco mais. Dá para pensar em pelo menos 20 mil. Importante que eu trago aqui em primeira mão para vocês. Hoje deve encaminhar a ida do Alisson para o Corinthians. Eita. Hoje deve dar o start para finalizar a negociação. Isso é bom, hein? O Alisson, o São Paulo vai enviar hoje para o Corinthians uma contraproposta da proposta que foi enviada pelo Corinthians nos últimos dias para contratar o Alisson por empréstimo, como a gente trouxe aqui ontem. E os moldes desse negócio é assim: o São Paulo quer uma compensação financeira e essa compensação financeira pelo empréstimo deve ser algo em torno de R$1 milhão, pouquinho mais de R$1 milhão, pelo empréstimo. 1 ano com opção de compra ao final desse empréstimo. E, obviamente, o Corinthians pagando o salário do jogador. E o salário do jogador, isso é importante para o São Paulo porque tira um pouco da folha salarial do São Paulo, que é uma folha grande e que tem problema, porque o São Paulo tem ali pequenos atrasos ali na questão do direito de imagem. Então, hoje, essa contraproposta vai ser enviada pelo São Paulo hoje para o Corinthians, e aí vai depender do Corinthians de fechar o negócio. Mas eu achei um bom negócio. O Alisson quer muito. O Alisson quer muito respirar novos ares. E aí é importante trazer uma informação que, assim, muita gente falando, o Alisson quer ir embora. O Alisson pediu para ir embora. O Alisson pediu para ser negociado. O que eu tenho de informação e checando em várias frentes sobre essa notícia é que, assim, o Alisson teve uma conversa com a comissão técnica no começo da temporada e deixaram muito claro para o Alisson que ele não seria a primeira opção.
que ele não seria titular, que às vezes ele ia ficar no banco, que às vezes ele não ia ser relacionado, não ia entrar, porque tinham outros jogadores na frente. Isso foi uma explicação da comissão técnica para o jogador. E o Alisson continuou trabalhando, fez a pré-temporada, tanto que ele foi titular no primeiro jogo. E aí, quando pinta a possibilidade de um Corinthians, e outros clubes procuraram também o Alisson pensou o quê? Dorival é um cara que tem a confiança dele. Sim. Existe uma confiança entre Alisson e Dorival. Existe um projeto esportivo para ele e Alisson no Corinthians, que é disputar uma Libertadores. Isso, já fase de grupos. Fase de grupos. Então, assim, a análise do profissional Alisson foi: aqui tem uma oportunidade de eu continuar a minha sequência de carreira, jogar, disputar e tal, além do projeto esportivo. Então, assim, o Alisson avaliou de maneira positiva o convite que o Dorival fez para ele e as negociações foram abertas. E essas negociações devem começar a concretizar a partir de hoje, quando o São Paulo mandar a contraproposta. E é importantíssimo a gente falar que o Alisson jamais vai deixar para fora ou deixar para trás a história que ele tem no São Paulo, a gratidão que ele tem no São Paulo. A gente lembra que o Alisson passou por um problema muito, muito, muito difícil, né, pessoal, que inclusive ele revelou aqui na ESPN, no Bola da Vez, né, ele teve um problema pessoal sério, e o São Paulo o ajudou demais, então ele tem essa gratidão. Só que o Bahia recusou uma proposta do São Paulo pelo Cauli, pelo meia Cauli, seria uma proposta de empréstimo, o Bahia só aceita vender o jogador. E é isso, São Paulo que veio do empate no Clássico no fim de semana contra o Corinthians, nesta quarta-feira tem jogo contra a Portuguesa no Morumbi, São Paulo quer manter essa sequência, né? Vitória contra o São Bernardo, depois empate fora de casa no Clássico contra o Corinthians, o técnico Hernan Crespo deve mexer no time, poupar jogadores, lembrando que vários jogadores como o Arboleda, também o Danielzinho, jogadores que jogaram, foram titulares na partida contra o São Bernardo e também contra o Corinthians, devem ser poupados. Bom, São Paulo que ontem, né, conseguiu uma vitória importantíssima na Copa São Paulo de Futebol Júnior, venceu o Botafogo nas quartas de final por 3-1. Com o golaço do Paulinho, né? Antes do meio-campo, ele deu um chute e fez o terceiro gol do São Paulo. O Paulinho, que estava no time principal do São Paulo, voltou para a base para jogar esse jogo contra o Botafogo, fez o terceiro gol. O São Paulo está classificado, pega o Ibrachina na semifinal. O jogo será quinta-feira no Morumbi, está confirmado então o jogo da semifinal da Copinha do São Paulo na quinta-feira no Morumbi. Nos bastidores, o Arri Maci Júnior, que é o presidente do São Paulo nesse momento que o Júlio Casares está afastado, ele tem tocado tudo com muita calma, né? Ele já disse, né, depois que assumiu interinamente a presidência do São Paulo, até perguntei para ele se haveria muitas mudanças, ele disse que está há muito tempo afastado, que vai se inteirar das coisas, então tem conversado com os diretores e tenta resolver principalmente essa questão financeira, que é a mais urgente, salários atrasados no São Paulo, tentando acertar também a venda do Rodriguinho. Então o São Paulo com dias agitados fora de campo e dentro de campo tem esse jogo contra a Portuguesa quarta-feira do Morumbi. Cara, o ideal seria ver o ano inteiro, quanto que o cara se desenvolveu, né? O que ele tinha quando começou o ano e o que ele tinha quando terminou a temporada da base. O que melhorou, o que piorou, o que evoluiu. É para isso que serve a base. Cara, ter 20 títulos da Copinha, 200 títulos brasileiros no Sub-20, significa quantos gols de título no profissional, né? Quantos jogadores importantes no profissional? É para isso que serve. É inegável, né, Malcini, que as conquistas na base, sobretudo no Sub-20 ou Copinha, com toda essa visibilidade, dão casca ao jogador. Né? Então, por exemplo, claro que ajudaram o Paulinho os 2 gols na final contra o Corinthians. Ajudaram o cara a ganhar personalidade, ganhar confiança, tudo mais. Mas não são uma garantia completa para o profissional. O que acontece? O Crespo vai fazer mais ou menos como o Abel fará contra o Novo Horizontino. Provavelmente contra a Portuguesa vão jogar não o Paulinho, que quase foi a 100 minutos contra o Botafogo, mas vão jogar o Pedro Ferreira, o Nicolas, lateral esquerdo, o Luca, né? Todos os jogadores inscritos na Copinha. O que é legal é que eles estão em atividade, se prepararam para a Copinha. Mas então, também, fisicamente, assim, também. O Abel é a última vez, porque sábado é Palmeiras e quarta é Flamengo pelo Brasileiro. E a Copinha tá para acabar também, dia 25 é a final. Domingo. Inclusive, imagino que o São Paulo esteja lá, né? Imagino que passe do Ibrachina. E eu já estou projetando o São Paulo como, entre os grandes do futebol brasileiro, um dos que mais vai utilizar a base esse ano. Porque ano passado, me corrija se eu estiver enganado, foram mais de 70 lesões diferentes no São Paulo, né? Isso. E é um time que está num momento politicamente conturbado que mexe muito com a parte financeira. Então, imagino que o São Paulo não contrate tanto assim.
não aproveite tanto assim o mercado de transferência. Vai sobrar o quê? A base. É o que você falou. O Mike e o Cedric talvez recebam muitas críticas. Vamos tentar lançar o Igor Felisberto. O Enzo Dias está machucado, só tem o Wendel na esquerda. Vamos de Nicolas ali. Vamos colocar mais o Luca para jogar. O ataque do São Paulo tem ali as ausências de Caleri e Rian. Então vamos colocar o Paulinho para jogar ali também. Então acho que vai acabar sobrando a base. A grande questão é, eu considero que o São Paulo não fez grandes movimentações, grandes vendas na última temporada, porque vendeu mal o Juan, né? Vendeu mal o Lucas Ferreira também, que foi pro Shakhtar, né? Vai subir essa garotada, eles tendo minutos, vai vender mal também, essa é a grande questão. Mas agora o novo presidente tem que brecar isso aí e entender como é que isso funcionou. Esse é o negócio. O ano passado foi a tempestade perfeita pro mal, né? O São Paulo subiu os caras da base, falou, agora vai e vendeu todo mundo. Vendeu rápido. Ontem já saiu o Rodriguinho. Embora, aí que tá, o Rodriguinho é mais, vamos fazer um paralelo, aliás, de jogador que foi pro Bragantino. Não o John, que é melhor que ele, mas pode ser o John. Ou o Vanderlan. O cara ficou... Ele não é da turma 2006, 2007. Ele ficou 4 anos no profissional, fez os 2 contratos, não conseguiu ter uma sequência. Então tinham só mais 10 meses de contrato. E o São Paulo fez um negócio com o Bragantino para ter um dinheiro à vista, que ele possa reinvestir no futebol, porque ele não tem dinheiro, e mantendo 20% do jogador, mais ou menos com o Palmeiras. Não é ruim não o negócio, cara. Essa o cara questão. não tá virando. Então, ele também foi por um dinheiro muito baixo. Porém, ele, diferentemente dos outros que tinham contratos longos, estavam surgindo e tudo mais com potencial tal, ele já estava no final do segundo contrato, não quis renovar. Então foi uma forma do São Paulo, talvez, ganhar um dinheiro à vista e manter os 20% dele numa eventual futura venda do Bragantino, se acontecer.